Livre para todos os públicos. Dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre o impacto da pandemia no mundo projetaram para o segundo semestre de 2020 a perda de 1.995 milhões de empregos em tempo integral e a diminuição de renda de cerca de 80% dos trabalhadores informais, sobretudo na África e na América Latina, e a estimativa de redução entre 6 e 9 milhões de empregos no Brasil. Trabalho, vida, economia, sobrevivência, desemprego, auxílio emergencial, lucro dos bancos, aumento das grandes fortunas, retorno do Brasil ao mapa da fome e da miséria. A 8ª série do programa Matutando nos colocou a discutir entre a vida e a economia. E aí? O trabalho acabou? Há outra forma de produção de riqueza que não o trabalho? Precisamos ser empreendedores, positivos e flexíveis na dita contemporaneidade? É sobre isso que vamos matutar no programa de hoje. Boa tarde, eu sou a professora Ade Chalar, docente da Universidade Federal de Goiás, membro do Fórum de Licenciatura da mesma instituição e pesquisadora do grupo de pesquisa CADJO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as Relações entre as Tecnologias e a Educação. Na semana passada, as professoras Joana Peixoto e Virgínia Fontes matutaram sobre as tecnologias e as lutas de classe. E elas nos deram muitos ganchos para a gente continuar as temáticas hoje. Sendo assim, na entrevista de hoje, matutaremos sobre trabalho digital, uberização e expropriação da vida com o professor Ricardo Antunes. O professor Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia do Trabalho na Unicamp e autor que se dedica à discussão sobre o trabalho, né? O professor Ricardo tem uma vasta literatura, uma vasta produção científica sobre essa temática, como, por exemplo, o livro Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, publicado pela Boitempo. Além disso, o livro Coronavírus, o Trabalho sobre o Fogo Cruzado, e Privilégio da Servidão, também pela Boitempo. Temos também O Sentido do Trabalho, publicado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, Itália, Portugal e outros países como Índia e Argentina, por exemplo. Temos o livro Adeus ao Trabalho, publicado pela Cortez, também em diversos países, como Itália, Espanha, Argentina e Venezuela, além da Colômbia. Temos um outro livro, né? Eu falei que a produção do professor Ricardo é vasta. Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. Né, já em seu volume, aí está no volume 4, essa temática, também pela Boitempo. Além da sua vasta e rigorosa produção sobre o trabalho, vale destacar que o professor Ricardo, né, além de ser professor da Universidade de Campinas, Unicamp, foi professor visitante da universidade lá em Veneza, e na Itália, pesquisador visitante também na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e professor visitante na Universidade de Coimbra, Portugal. Já conhece bastante, tem estudado aí, trabalhado, pesquisado no mundo, né? O professor Ricardo coordena as coleções Mundo do Trabalho, pela Boitempo, e Trabalho e Emancipação, pela editora Expressão Popular. Professor Ricardo, é um grande prazer matutar nessa tarde contigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, professora Ada. É um prazer para mim também. Boa tarde a todos e todas que nos veem, nos ouvem. Boa tarde a todos, Antônio, Carlos, todos que estão nos ajudando a fazer com que esta máquina digital, que não funciona sem trabalho vivo, não funciona, que ela possa funcionar. Se nós pararmos de trabalhar aqui, nós, humanos, esta máquina vai ficar muda.
mas, de todo modo, só para ilustrar o nosso tema, como é rico e complexo. Mas é um prazer poder participar desta atividade com vocês. Professor Ricardo, prazer é nosso te ouvir, e aí o senhor já traz aí desse trabalho vivo, né? Numa sociedade em classes, né, de classes como a gente vive, que é desigual na sua essência, ela tem esses elementos, as classes e a desigualdade como essência do capitalismo. Há quem diga, né, que a leitura de mundo e organização social, já apresentada há muito tempo por Karl Marx sobre sociedade, a mercadoria, os modos de produção, está ultrapassada. E o senhor é reconhecido internacionalmente como um dos grandes estudiosos, tanto das obras de Marx, de Engels, de Mesaros e tantos outros estudiosos dessa questão do trabalho. Queria saber o que o senhor pode, né, o que você, professor, pode nos dizer sobre o trabalho. Ele acabou? Que riqueza pode ser produzida a partir de outras fontes? O trabalho, além de alienar, professor, pode também humanizar? Perfeito. O tema do trabalho, Ada, é um dos mais complexos e vitais da humanidade. O trabalho, ele é um processo muito contraditório. Eu vou dar um exemplo. Ao mesmo tempo que o trabalho, mesmo o trabalho muito duro e sofrido, né, se pudessem, Marx disse certa vez, os trabalhadores, e nós acrescentaríamos, as trabalhadoras fugiriam do trabalho como se foge de uma peste. No capitalismo, para a grande maioria, esta realidade é muito atual. Imagine aquele que não tem trabalho, aquele desempregado ou aquela trabalhadora desempregada. O trabalhador desempregado, a trabalhadora desempregada, se pudessem, fugiriam do desemprego, tá certo? Na primeira oportunidade, porque existe algo pior do que o trabalho duro, é o não trabalho. Aqui são dois pontos que você levanta muito importantes. Se nós fôssemos pegar a filosofia, desde os gregos até, digamos assim, o mundo contemporâneo, a idade moderna e contemporânea, são muitos filósofos que trataram o tema do trabalho. E sempre eu usei a metáfora do pêndulo. Ora, o trabalho era visto como um ato vital, decisivo, esta é a ideia central do Marx, inteiramente correta e profundamente atual, mas muitas vezes também o trabalho vem de muitos, digamos assim, vinculam a origem da palavra trabalho. Eu vou citar aqui uma palavra que o Antônio vai traduzir com cuidado, tripaliare, do latim, tripalium, sofrimento, tortura. Então, muitos dizem, o trabalho vem do tripalium, tortura. Isto significa, tá certo, que o trabalho tem que ser olhado em qual dado momento histórico, porque ele é tanto alguma coisa vital, nós não sobrevivemos sem trabalho, como nós também podemos sofrer e até morrer à exaustão de tanto trabalho. Isto coloca uma questão muito importante. Muitos viram, com o avanço tecnológico, a possibilidade do fim do trabalho. Um equívoco profundo. Ninguém mais leva a sério quem fala isto. Sabe por quê? A China tem mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. A Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem uma população de mais de 210 milhões de pessoas. E assim vai. Como é que essa humanidade vai sobreviver se não produzir a si e reproduzir a sociedade? Só que a pandemia mostrou uma coisa muito importante, né? O dilema trabalho vivo e economia, vida e economia, melhor dizendo, é crucial. O trabalho é quem cria riqueza, não é a tecnologia potencializa. E os empresários, em geral, né, querem que os trabalhadores e as trabalhadoras se dirijam ao trabalho para poder não parar de criar riqueza para quem? Em última instância, para os empresários. Então, a pandemia nos ensinou uma coisa, fecha esse primeiro bloco. O trabalho é vital para a humanidade. Nós estamos precisando de trabalhos vitais, sem médicos, enfermeiras, trabalhadores entregadores, trabalhadores daqueles, né, hospitalares. Isso é vital. Por outro lado,
existe um trabalho supérfluo que só enriquece, né, os interesses das classes que são proprietárias e que ganham com o trabalho alheio. Nós vamos ter que aprofundar esse debate nas questões seguintes. O senhor falou, professor Ricardo, que a pandemia, né, nos trouxe aí já uma certeza, e ela acirrou e escancarou todas as nossas crises, inclusive aí nesse contexto do mundo do trabalho. Em uma de suas obras mais recente, você discute a sobrevivência do capital por meio, abre aspas, de um sistema de metabolismo antissocial, cuja normalidade é a destrutividade. Esse metabolismo antissocial apresentado em seu livro é materializado pelo extrativismo, pela degradação do mundo rural, né? Está passando aí a boiada, pela segregação urbana e social em suas formas diversas de discriminação de gênero, de raça, chamada de divisão sociossexual e racial do trabalho, né? Esse quadro destruidor já causava a mortalidade da maior parte da parcela da sociedade, vítima de exploração, de maus tratos, de exclusão de direitos, como saúde e educação, né? Esse índice ampliou muito com a pandemia da Covid. Nós estamos aí com mais de 365 mil mortos, só de complicações, como se fosse só da Covid. E aí eu te pergunto, a vida do trabalhador está sendo tirada, expropriada? O que o senhor pode nos dizer de seus estudos para essa discussão? Primeiro, uma ideia que você já indicou na tua pergunta. A pandemia não criou a tragédia que nós estamos vivendo no trabalho. Em fevereiro de 2020, portanto, um mês antes da pandemia chegar no Brasil, nós tínhamos quase 40% da classe trabalhadora na informalidade. Não foi a pandemia que causou isso. Esse país é um país que tem a sua origem na escravidão. A burguesia que aqui nasceu gostou de explorar, expropriar e oprimir em todas as dimensões do trabalho escravo. Foi dos últimos países do mundo, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Esse é um traço do nosso país. E este dilema, vida ou economia, é exemplo disso. Nenhum país pode ter economia se a sua população está morrendo em mais de 3 mil, quase 4 mil por dia. Nenhum país sério. Só nos países que perderam o sentido de humanidade mais profundo. Estados Unidos, lembra-se, meses atrás, né, tinha taxas de mortalidade acima de 4 mil também, porque tinha um governo negacionista e que foi posto fora, tá certo? Foi expulso pela via eleitoral, porque a maioria da população repudiou esse tipo de tratamento. O que acontece com o nosso sistema, né? O capitalismo, o trabalho, quando ele nasceu, Ada, era uma atividade vital. O primeiro homem, a primeira mulher, a primeira família, o primeiro universo familiar produzia para sobreviver. Este é o sentido de trabalhar. Nós não trabalhamos, o primeiro homem, a primeira mulher, não começou a trabalhar porque deu vontade. Ele precisou trabalhar, ela também, para sobreviver. Mas o capitalismo é o primeiro modo de produção da história da humanidade. Ele começa de modo pleno a partir do século XVIII, a deixar de ter como objetivo produzir para a sobrevivência e subsistência de todos. E o capitalismo tem uma função principal, que é óbvia e está presente neste problema da pandemia: vida ou economia. O objetivo principal do capitalismo não é a sobrevivência da humanidade, é aumentar o lucro para aqueles que são proprietários de indústrias, tá certo? De bancos, né? Do grande comércio. Eu falo aqui dos grandes proprietários, não o pequeno proprietário, tá certo? A pequena empresa que tem ali uma mercearia local. Isso é outra coisa. Eu falo dos grandes empresas, que são os grandes bancos. E isto criou, digamos assim, um sistema de metabolismo. O que é o sistema de metabolismo? É uma ideia que vem da biologia, da ciência, do corpo humano. Nós temos um corpo que tem coração, tem estômago, tem fígado, tem rim. É um sistema de metabolismo. O capitalismo também, o capital também é um sistema metabólico.
e tem o seu coração e tem os seus demais órgãos vitais. E ele assim funciona, mas ele se tornou destrutivo. Porque qual é o objetivo da grande indústria? O lucro. Qual é o objetivo da grande agroindústria? O lucro. Qual é o objetivo do banco, do grande banco? O lucro. E a população? Tem trabalho, fica, não tem, está desempregada. Tem pandemia, é obrigada a trabalhar. Isto cria um problema profundo, tá certo? Que é o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Nós temos hoje, Ada, nós temos hoje 14 milhões, um pouquinho mais, de trabalhadores e trabalhadoras no desemprego aberto. Nós temos mais de 6 milhões no desemprego por desalento, são mais de 20 milhões. Os dados reais são muito mais do que isso. Nós temos um subemprego, uma subutilização. Maio do ano passado, o IBGE nos trouxe uma notícia que parecia boa para quem não leu. Maio de 2020, está reduzindo a informalidade. Essa era a manchete. Você ia olhar, era uma tragédia. Estava reduzindo a informalidade porque começava a aumentar brutalmente o desemprego dos informais, o desemprego das trabalhadoras informais, sempre lembrando a divisão sociossexual do trabalho. O trabalho é masculino, é feminino, é branco, é negro, é indígena, é imigrante, é de mais jovem, é de mais idoso. É preciso contemplar, compõe-se também de indivíduos com várias opções sexuais. Então, é um complexo que nós temos que entender. E o trabalho tem sido desprezado, porque com a maquinaria existente, o capitalismo pode produzir e lucrar muito mais, explorando até a alma, o corpo e a alma do trabalho, como tem sido feito hoje. Nós vamos tratar disso, o caso dos uberizados. É inaceitável que um jovem ou um idoso trabalhe 10, 12, 14, 16, às vezes até 18 horas por dia, sem nenhum direito de domingo a domingo. E isto hoje, milhões de pessoas têm situação próxima a essa, no campo e nas cidades. Para não falarmos de algo que bate muito perto aí no entorno de vocês, do trabalho escravo. Aqui em Campinas, a semana retrasada, o Ministério Público do Trabalho fez a apreensão de várias carvoarias que usam o trabalho escravizado brutal e em condições subhumanas. Essa é a tragédia do nosso mundo. Por isso que esse mundo tem que ser profundamente alterado. Professor, nós vamos continuar a discussão já, que essa questão da uberização é a nossa próxima temática. Então, vamos para o intervalo rapidinho, voltamos já. Neste momento, várias famílias não têm o que comer. Contribua com qualquer quantia para a campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Pelo Pix, frentesolidaria@rtve.org.br ou para a conta do Banco do Brasil que aparece em sua tela. Ajude a transformar a realidade de centenas de famílias. Uma campanha da Câmara Municipal de Goiânia, Frente Parlamentar Vacina para Todos, UFG, Fundação RTVE e Fecomércio Goiás. O professor Ricardo falava conosco antes desse breve intervalo sobre trabalho, expropriação da vida, metabolismo, sociossexual, aí, compreendendo essa lógica do trabalho no capitalismo. E a professora Virgínia Fontes e a professora Joana conversaram já semana passada um pouquinho sobre uberização, já deram aí uma iniciada, né, nesse assunto. E a uberização, a gente precisa entender ela ainda mais nesse contexto de pandemia, de precarização da vida, pelas atividades, né, do teletrabalho, do home office, o comércio, como é que funciona isso com a entrega por aplicativos, que tem aumentado consideravelmente, já que ficamos mais isolados, né, ou deveríamos estar por conta da pandemia. E aí eu gostaria de poder ouvir o professor Ricardo um pouco mais
sobre o princípio da destrutividade nessa sociedade do capital e uma relação contraditória que a gente vê aí, falando do empreendedorismo, no campo da educação vai falar do projeto de vida, né? Na relação com a uberização. E que tipo de relações com a natureza, com a vida, são criadas nesse processo, professora? Muito bem. Esse é um processo complexo, muito importante. Eu vou dar algumas ideias centrais para se entender. O que é a uberização do trabalho, ou o trabalho em plataformas, que se expande no setor de serviços? É chamado de trabalho uberizado porque a primeira grande empresa, que tem 5, 6 anos de atividade no Brasil, tá certo? A Uber, né? Como também é uma empresa que tem, mais ou menos, na última década, ela surgiu há 10 anos atrás. Uhum. Ninguém conhecia a Uber há 25 anos atrás, não existia, ninguém conhecia a Amazon, ninguém conhecia a Microsoft, Google, nada disso. Este fenômeno decorre, professorada, de 3 ou 4 elementos sem os quais nós não entendemos. Primeiro, uma crise profunda do capitalismo, desde 1973, ou do sistema de metabolismo antissocial do capital, porque o capital não trata o indivíduo social, ele trata o indivíduo de modo antissocial. Ah, professor, você está exagerando. Um exemplo, por que os pobres e os informais são obrigados a trabalhar numa pandemia que está matando? Eu não posso dar um outro exemplo. O capitalismo é antissocial, é destrutivo e tem sido letal. Os ricos, vocês conhecem algum banqueiro que pega a mochila, dono de banco, pega a mochila, pega a moto dele e vai entregar comida nos rincões, né, do país? Não, o banqueiro provavelmente está no 20º andar do seu escritório, com toda a sua riqueza preservado de toda a segurança contra qualquer tipo de vírus. Este é o dado importante. Primeiro, uma crise profunda. Quando você tem uma crise profunda, você tem um desemprego monumental. E o desemprego no Brasil, já citei, mais de 20 milhões. No mundo, hoje, você conta a centenas de milhões o número de desempregados. Centenas de milhões. Né? Você pode falar tranquilamente num número imenso aí, né, de trabalhadores, porque é muito difícil mensurar o que é empregado, quem trabalha uma hora por semana é empregado ou desempregado. Né? Muito bem. O terceiro elemento é que, para recuperar o lucro capitalista, né, as grandes corporações, elas desenvolveram a tecnologia para compensar. A tecnologia não cria riqueza. A tecnologia potencializa a enésima. Então, se eu tenho um trabalhador ou uma trabalhadora com uma máquina, digamos, arcaica, ele produz 5. Com uma máquina ultra avançada, ele produz 500. E é por isso que a tecnologia... Quem produz é o trabalho vivo. E querem saber? Quando o trabalho vivo não trabalha, esta grita dos empresários mundiais. Tem que voltar a trabalhar, porque a economia é fundamental. Fundamental para a humanidade deveria ser a vida. Fundamental para os capitalistas é a economia. Para a humanidade é a vida. É simples assim, sem mistificação. Tá? E veja bem, alta tecnologia, crise profunda e milhões de trabalhadores e trabalhadoras produzindo emprego, as empresas plataformizadas, as grandes corporações, consultaram grandes escritórios de advocacia patronal no mundo inteiro e tiveram uma sacada, um Frankenstein, um monstrengo. Vamos criar, já que tem milhões de trabalhadores e trabalhadoras procurando qualquer trabalho, vamos criar um trabalho que seja sem direito nenhum. Aí alguém falou, mas não pode, porque a lei obriga. Se é trabalhador, se é trabalhadora, tem que ter direito. Então, vamos chamar de alguma coisa. E aí alguém inventou um nome bonitinho. Bonitinho, mas ordinário. Né? Para lembrar um poeta brasileiro. É bonitinho, mas ordinário. Ordinário neste caso. O empreendedor, a empreendedora. Agora, a questão, Ada, é o seguinte. Quem está desempregado há 2, 3 anos... e está na informalidade pura, não é empreendedor coisa nenhuma, é um proletário desempregado. Mas essas empresas, esta é que é a jogada, para que elas possam burlar, sair fora da legislação, elas vão dizer, ele não é trabalhador,
ela não é trabalhadora. Eu não sou empresa, eu sou prestadora de serviço. Criou um monstrengo, ou para lembrar, o grande romance burguês da Mary Shelley, criou um Frankenstein social, criou uma construção em pleno século XXI, onde a tecnologia poderia nos ajudar a fazer quase tudo, trabalhadores e trabalhadoras trabalharem 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia, sem nenhum direito. Se é um trabalhador ou uma trabalhadora se arrebenta na bicicleta ou na moto, ele é imediatamente bloqueado e ainda tem que pagar a comida que ele não entregou. Isso é inaceitável. E é isso que é trabalho uberizado. Último comentário. Qual é o risco disto? Começou das plataformas, mas hoje já tem professor uberizado, jornalista uberizado, arquiteto e arquiteto uberizado, médico e médica uberizado, enfermeiro e enfermeira uberizado, trabalhadora doméstica, trabalhadora dos cuidados, jardineiros. Ou seja, se a moda pega, nós seremos uma sociedade nessa expansão dos serviços de trabalhadores e trabalhadoras, né? Todos uberizados e sem direitos. Ora, uma sociedade não pode conviver desse modo, porque basta citar isso. O que acontece quando um desses trabalhadores ou trabalhadoras se contamina? Ele não tem nada, ele não tem seguro-saúde, ele não tem sustentação previdenciária, ele não tem absolutamente nada. Isto é uma tragédia humana que nós não podemos aceitar. Professor Ricardo, nosso tempo é curtinho, mas eu queria que o senhor pudesse falar assim, bem rapidinho, para a gente finalizar, de um outro absurdo, né? Que é, em plena pandemia, com a cepa de maior contaminação aí à solta no nosso país, e as escolas e o Congresso, o plano do retorno presencial às aulas. Né? O retorno às aulas presenciais. O professor sair de casa, depois que ele já se organizou, ele já passou por 1000 coisas, ele voltar à sala de aula agora. Se o senhor puder falar para a gente rapidinho. Eu vou ser bem direto. Eu reconheço que a educação, especialmente para as crianças, é fundamental. A educação é fundamental para todos. E as crianças ficarem 1 ano em casa é muito difícil. Tudo isso nós sabemos. Agora, nós estamos numa situação, ponto 2, que é assim, vida ou qualquer outra coisa. Não adianta eu querer dar uma boa educação se eu estou matando. E a pandemia está matando 4.000 por dia, de 3 a 4.000 por dia. E todas as pesquisas indicam que se não forem tomadas medidas mais urgentes, mais profundas, lockdown, paralisação, nós vamos chegar a 5.000 mortes ainda no mês de abril. Nós vamos chegar a 400.000 mortos. Na verdade, é muito mais, né? Porque tem subnotificação. Mas, oficialmente, a 400.000 mortos, não 4.000 por dia, 400 já mortos das próximas semanas. Então, a questão é o seguinte, é um momento, né? Não adianta eu ter uma educação onde eu estou do lado, né, com o professor correndo o risco de ser contaminado, a professora correndo o risco de ser contaminado, o funcionário correndo o risco de ser contaminado, a criança sendo contaminada porque ela pega mais, levando para o pai, levando para os avós, porque aí, digamos, a espiral da coronavírus não vai avançar. E nós não podemos conviver com uma sociedade onde o morticínio, tá certo? O genocídio e a necropolítica, a política da morte, continuem dominando. Nenhum país do mundo fez isso. Okay. Quem fez isso foram os Estados Unidos e o nosso. Os Estados Unidos já disse, né, mudou porque o ex-ditador norte-americano, ainda que eleito, mas que tentou dar um golpe, como todos nós vimos, e por isso vai se ver com a justiça, fez isso. Nós não podemos aceitar isso para o Brasil. O Brasil merece felicidade, merece dignidade. A prioridade agora é salvar a vida e conter, vacinar e conter a pandemia. Professora, eu teria muito a conversar com o senhor. Te agradeço imensamente a nossa tarde de matutada, né? A gente está matutando junto. Espero te contar em breve aí, aqui em Goiânia, pelos eventos. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Felicidade a todos que nos ouviram. Momento de reflexão, de ação e de luta, né? Nós queremos um país livre e não um país de condenados à morte, né? Até uma próxima. Agradeço ao Antônio, que fez o seu trabalho, e todos os demais que nos ajudaram para que esta máquina digital funcionasse, desse voz à nossa voz, né?
Ada, e a nossa entrevista. Um abraço e até uma próxima. Hoje nós matutamos com o querido professor Ricardo Antunes sobre as perversidades dessa sociedade do capital, falando sobre trabalho digital, uberização e expropriação da vida. E nós temos uma série de indicações de leituras de livros e sites produzidos, organizados pelo próprio professor, né? O livro Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, Trabalho Digital, Autogestão e Expropriação da Vida, O Privilégio da Servidão, O Novo Proletariado de Serviços na Era Digital, todos eles publicados pela editora Boitempo, e além disso indicamos também o site, né, o site chamado O Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, que vocês encontram aí no buscador de vocês, da Unicamp. Aproveitamos para convidá-los para participar do Arquipélago de Memórias, que é esse espaço que nós estamos coletando depoimentos em áudio sobre o momento da pandemia da Covid-19, e que a gente vai poder abrir aí essas cápsulas, essas informações mais para frente, compreendendo o lugar dos professores, estudantes, familiares, como eles estão entendendo, né, e perceberam. Digitem aí no buscador de vocês, Arquipélago de Memórias UFG, e participem. Finalizamos hoje a 8ª série do programa Matutando, com a temática Entre a Vida e a Economia. Na próxima sexta, iniciaremos a nossa série, a 9ª, que é intitulada Educação em Tempos de Pandemia, e começaremos discutindo inserção de tecnologias na educação em tempos de pandemia, com o professor Johnny Echalar, da SEDUC Goiás, e a professora Daniela Rodrigues, da PUC Goiás. Não perca, esperamos vocês.